Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de resolução de questões. Vamos fazer uma questão agora envolvendo a parte de atrito. E a gente vai fazer por energia. Poderíamos fazer por lei de Newton, mas a gente vai batalhar por energia, que é um assunto mais robusto. Vem comigo, olha só. Nós temos aqui um bloco, né? O bloco ele tem 200 gramas. Temos um plano inclinado, que tem um ângulo de inclinação de 30 graus. Inicialmente esse bloco ele está a uma altura de 1 metro. E depois ele vai para uma altura de meio metro. Ele, no início, tem uma velocidade de 5 metros por segundo e existe atrito. O coeficiente de atrito nessa região daqui, quando ele vai deslizando, é um atrito de 0,2. E a pergunta é qual é a velocidade com que esse bloco vai ter justamente quando a altura for de meio metro, beleza? Muito bem. Então vamos analisar, né, quais são os tipos de energia que ele tem, qual é a perda de energia que ele vai ter, para a gente poder fazer essa questão de quanto tem antes, quanto tem depois e quanto perdeu. Eu gosto de explicar assim, ó, se ele tinha 100 e perdeu 20, é claro que no final ele vai ter que ter 80. Então quem é essa energia inicial, né? Quanto é essa energia que foi perdida e quem é a energia final? Então vem comigo. Ó, ele aqui ele tem movimento e tem altura. Então eu posso dizer que essa energia mecânica inicial é a soma da energia cinética mais a energia potencial, concorda? Quando ele estiver aqui embaixo, ele vai ter uma energia cinética e uma nova energia potencial. Eu vou chamar aqui ó, a energia mecânica no final. Ele tem uma nova energia cinética e uma nova energia potencial. Só que o valor da energia mecânica inicial ela não é igual ao valor da energia mecânica final. Não existe a conservação da energia mecânica. Por quê? Porque houve atrito, houve um trabalho do atrito que roubou uma parte dessa energia. Então a gente vai calcular quanto é que foi esse roubo, essa perda de energia. E aí, para a gente calcular essa perda de energia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o chamado trabalho do atrito. Vamos lá? O trabalho do atrito é o valor da força de atrito, do deslocamento e do cosseno, que é o cosseno do ângulo de 180 graus. Não é? Porque o deslocamento é no sentido, vamos dizer assim, para baixo, mas a força de atrito é oposta. Então o ângulo entre eles é um ângulo de 180, beleza? Então, na prática, esse trabalho do atrito, cosseno de 180 é menos 1, é menos a força de atrito vezes o deslocamento. Em módulo, que é o que nos interessa, quanto é que o atrito roubou, então o módulo do trabalho do atrito representa a perda, tá? É só pegar o valor da força de atrito e multiplicar pela distância. Essa força de atrito, você lembra que é calculado assim, ó, μ vezes a normal. E agora tem alguns cuidados que a gente tem que ter no plano inclinado. Olha só, nesse plano inclinado é muito comum a gente decorar a decomposição. Quem faz já essas questões de plano inclinado há um certo tempo já é, vamos dizer assim, maceteado. Nós temos aqui ó, a força-peso. Essa força-peso ela se divide em dois pedacinhos, que é a componente ao longo do plano, que é comum chamar de Px, e a componente perpendicular ao plano, que é chamado de Py, não é? A gente também tem a velha conhecida aqui, ó, que é a nossa normal. Mas a gente está preocupado, vamos dizer assim, a gente está atento a essa decomposição aqui, tá? Então, ó, só para você ter certeza do que eu vou fazer aqui, ter clareza, né, para não ser uma decoreba, ó, se eu colocar aqui 30 graus, como aqui é 90, para completar os 180, aqui tem que ser 60. E para completar o 90, né, se aqui já tem 60, eu sei que aqui tem que ser 30. Então, para quem está habituado a fazer essas questõezinhas de plano inclinado, você sabe que se eu chamar esse cara aqui, ó, de θ, deixa eu te explicar bem direitinho. Se eu chamar esse cara aqui, ó, de θ, esse sujeito aqui também vai ser θ, sempre, tá? E aí esse PY, ele está colado com o ângulo. Então a gente diz que esse PY, ele é P vezes U cosseno. E esse PX está separado do ângulo. Então esse PX é P vezes U seno.
E daqui para frente a gente decora de boa. Px, eu digo que é o biquinho. Px, pseno. Px, pseno. Ó, Px, pseno e esse Py é P cosseno. Então, ó, a normal que eu tinha apagado, ela tem o mesmo valor do Py. Então, no lugar dessa normal, eu escrevo Py. Mas o Py é P vezes o cosseno. Então, a nossa força de atrito aqui, ó, né, o nosso trabalho do atrito, ele vai ser em módulo o quê? A força de atrito, que é μ vezes a normal, mas a normal é Py, que é P cosseno. Então, é mg vezes o cosseno, vezes o deslocamento. Beleza, deslocamento é D mesmo. Só que a gente também vai ter que ter um cuidado com esse deslocamento, porque não foi fornecido o deslocamento. Foi fornecido as alturas, mas esse deslocamento não. Mas aí é só desenhar o triângulozinho aqui, ó, de boa, a gente consegue descobrir. Porque se essa altura é meio e essa altura é 1, se você subtrair, você acha esse cateto aqui, ó, que vai ser meio, tá? E esse ângulo daqui é o mesmo desse, ó, aquele ângulo chamado de correspondentes aqui, ó, 30 graus. Pronto, então a gente vai pegar esse triângulo e descobrir quem é D. Vamos fazer ele devagarinho aqui, ó. Vamos concentrar naquele triângulo. Ó, é muito comum esse triângulo na qual o ângulo é de 30 graus. Se eu chamar esse cateto aqui de x, saiba que essa hipotenusa aqui vai valer 2x. A gente pode provar isso facilmente, né? Porque é só fazer aí seno, cosseno. E esse cara daqui, ele vale x raiz de 3. Ah, professor, isso é bizu, eu não preciso disso não. É verdade. No nosso caso, se você não quiser usar esse tipo de bizu, é só você dizer o seguinte, ó, meu irmão, o ângulo é 30, esse cara é meio metro, né? E eu quero descobrir quem é D. Então, usa o seno. Então, ó, o seno de quem? De 30, ele é 1/2, não é? E ele é o cateto oposto, que é 0,5 sobre a hipotenusa. Meio pelos extremos, a gente descobre que esse deslocamento, D vezes 1, é 2 vezes meio, ou seja, 1 metro. Mas você pode estar bisurado, né? Se esse ângulo é 30, a hipotenusa é o dobro desse cateto que está na frente oposto ao ângulo de 30, beleza? Então agora a gente já tem, vamos dizer assim, o que estava faltando para a gente resolver. Agora é a gente substituir valores, ó. Vamos lá, calcular o trabalho do atrito. Quanto foi esse μ que foi fornecido? 0,2. Beleza. Quanto foi a massa? 200 gramas, mas passando para quilogramas é 0,2. Ótimo. Quanto foi a gravidade? 10. Cadê o cosseno do ângulo? Ah, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. E quem é o deslocamento? A gente acabou de ver que o deslocamento foi 1 metro. Muito bem. Então aqui a gente já tem na mão o trabalho do atrito. Ó, se eu multiplicar isso aqui, eu sei que dá 2 que corta com 2. Então a continha que a gente tem é raiz de 3 vezes 0,2. Ou raiz de 3 sobre 5, tanto faz, né? 0,2 é 2 sobre 10, simplificando 1 sobre 5. Então o 5 ficou aqui embaixo. Esse é o valor em joules da perda de energia. Agora a gente precisa, vamos dizer assim, finalizar a nossa conta. A gente precisa armar, né, essa energia cinética com essa energia potencial e precisa armar essa energia cinética com essa energia potencial. Vamos lá? Para armar, né, porque na prática, olha o que vai ficar. A gente vai dizer, meu irmão, no início tinha uma certa energia mecânica, mas ao longo do caminho houve uma perda de energia. O valor da perda de energia é justamente o módulo do trabalho do atrito, que a gente acabou de calcular. É aquela história, tinha 100, perdeu 20. Ah, tinha 100, perdeu 20, no final vai ter 80. Então, só que no final representa a energia mecânica no final. Ótimo. Agora é substituir valores. Quem foi essa energia mecânica inicial? A energia mecânica inicial é a energia cinética no início, né? Mais a energia potencial no início, menos o trabalho do atrito, que já é esse valor que a gente acabou de calcular aqui, ó, raiz de 3 sobre 5. Beleza, professor, vou colocar já o valor aqui, raiz de 3 sobre 5. Muito bem. E a energia mecânica no final é, de novo, a energia cinética, né, no final, mais a energia potencial no final. Beleza. Agora é substituir esses valores. A gente podia até ter feito alguma simplificação se a gente colocasse literal esses valores daqui. Mas vamos seguir. A massa eu sei que é 0,2. A velocidade no início, ó, foi fornecida.
A velocidade do início é 5, muito bem. Então, 5 ao quadrado sobre 2, guarda. A massa, de novo, é 0,2, a gravidade é 10 e a altura foi 1 metro. Menos esse valor que foi a perda de energia. No final, a gente quer descobrir quanto é essa velocidade. Essa é a pergunta da gente, tá? A massa continuou sendo 0,2, a gravidade é 10 e a altura final é meio. Muito bem. A gente pode fazer essa conta aqui de boa, ó. Essa conta dá 2 e essa conta daqui, ó, vai dar a metade, dá 1, né? Então, essa conta aqui me ajuda. Dividir esse cara é 0,1. 0,1 vezes 25 é 2,5. Mas eu tenho aqui, ó, mais 2, né? Menos raiz de 3 sobre 5 igual 0,1 v ao quadrado mais essa continha que é 1, né? Então aqui dá 4,5, concorda que é 4,5, menos 1 quando for para o outro lado. Então eu tenho 3,5 menos raiz de 3, eu posso dizer que é 1,73. Mas, professor, que continha chata, às vezes concurso é assim, tá? O cara tem que fazer as continhas de boa. B, R$1,70 dividido para 5, né? Eu gosto de fazer um melhorzinho. Se fosse R$1,50 dividido para 5, dava 30 centavos. Mas ia sobrar 23. Dividido para 5 é mais 4 centavos. Então, cerca de 34 centavos aqui, ó. Então, eu tenho que subtrair, né, R$3,50 menos esses 34 centavos aproximadamente. E depois dividir por 0,1 e tirar a raiz. Se a gente fizer isso bem direitinho, que eu fiz antecipadamente aqui, para não ter que fazer esses cálculos bem chatinho, a gente vai encontrar a velocidade 5,6 aproximadamente. E aí, 5,6 aproximadamente, a gente vem aqui para a alternativa, ó, e dá a letra B. Então teve esse trabalhinho, né, que eu já deixei pronto para não gastar tempo, mas que na hora a gente tinha que ter uma certa maturidade, beleza? Então uma questão clássica de energia que tem que estar ligado, sem nenhuma, vamos dizer assim, casca de banana, e sim saber o conteúdo. Valeu? Valeu!